Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e história. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, muito boa tarde. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao programa e podcast Doses Milionárias aqui na 98.1 FM, de segunda a sexta-feira. A sua dose diária de nutrição intelectual, hein, Gabriel? Gabriel, nosso diretor aqui, Carol com K também. E o Y, o homem que cobre o nosso programa aqui através das suas lentes fotográficas. Vamos que vamos, pessoal. Lembrando, a Doses Milionárias tem como intuito ir até o mercado, trazer os melhores naquilo que fazem, para que eles possam vir até aqui, nosso programa na rádio, também pelas redes sociais, e compartilhar com você. Nós estamos ao vivo também pelo Instagram, lá no Doses Milionárias. É só você abrir no seu smartphone aí o seu Instagram e digitar Doses Milionárias, assim como lá no nosso canal no YouTube. No YouTube é a mesma coisa, Doses Milionárias. Lá no YouTube você pode mandar sua pergunta, comentário, pode falar mal da gente e pode falar bem também, que a gente gosta demais. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente começa o nosso programa com os gigantes da educação. Aliás, toda segunda-feira eles estão aqui, um presente para nós falarmos sobre algo tão importante, tão transformador como é a educação. E, de acordo com o nome, hoje o Edson Agatti, que é CEO da Hike Global College, ele vai trazer mais um gigante da educação aqui, para a gente estar entendendo para que rumo que vai a educação e, consequentemente, para que rumo que vai a nossa nação, os nossos filhos, o futuro do nosso país. Daqui a pouco ele vai apresentar, vou deixar isso aqui para ele. Na sequência, a gente vai com Theo Corso. Hoje a Theo Corso, que é especialista em inteligência emocional e comportamento humano, ela vem com o seguinte tema: o quanto você tem sido grato no seu dia a dia. Ela vai falar um pouco sobre a importância da gratidão para a sua saúde emocional, mental e até física, para a melhoria dos teus relacionamentos. Um bate-papo muito bacana. Lembrando que Theo Corso é especialista em inteligência emocional e comportamento humano. A gente fecha o programa de hoje com um cara sensacional. Ele é um terapeuta, analista comportamental, até casou aqui com a Theo, né? Ele vai estar falando sobre propósito. Criança versus adulto. Tô curioso sobre isso daqui, hein? Propósito, criança versus adulto. Criança tem propósito? Vamos perguntar essa para ele? Wênio de Souza Silva, para fechar o nosso programa aqui. Vamos com o gigante da educação? Vamos que vamos, pessoal. Recebendo aqui, como toda segunda-feira, uma alegria. Meu amigo, ele que é CEO da Hike Global College e também está à frente dos gigantes da educação, com esse papel lindíssimo de levar e apresentar à sociedade pessoas que têm feito diferença na educação. Senhoras e senhores, Edson Agatti. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Edson? Muito obrigado, Léo. Sempre um prazer estar aqui com você. Gigantes da Educação, podcast aqui toda segunda-feira, trazendo para vocês as pessoas que estão na frente de batalha, lutando por um Brasil melhor, um aluno de cada vez, né? Um aluno de cada vez. Hoje temos a Anelisa, que é presidente do Sinep, que é o sindicato das mantenedoras de ensino básico, né? A gente vai falar mais sobre isso depois. E é também diretora e sócia da Casa de Brinquedo, uma escola que fica em Taguatinga. E a gente já vai falar com ela agora, Léo? Vai ter um break ainda? Vamos embora, sem break, vamos direto aqui. Então vamos... Eu já gostei desse nome aí, né? Tem hora que dá... Qual o nome? Casa de Brinquedo? Casa de Brinquedo. Eu gostei. Tem hora que você dá vontade que você voltar no tempo pra fazer mais filho, pra colocar em algumas escolas assim, né? Eu queria ter estudado na Casa de Brinquedo, você não? Com certeza, com certeza. Imagina de manhã cedo, você acorda teu filho, ele, tô com sono, papai. Mas a gente vai na Casa de Brinquedo, meu filho. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Bem estratégico. Seja bem-vinda, Anelise. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Espero poder partilhar. E realmente é encantador você acordar e entrar numa casa de brinquedos diariamente. Que legal. É um espaço bem lúdico e voltado realmente para a primeira infância. Muito bom. Então conta pra gente a história da Casa de Brinquedo. Como é que foi a história da escola? Bom, eu já sou a segunda geração. As fundadoras foram a minha mãe e a minha tia. A minha mãe ainda continua dentro da escola ali, ativa. Ela se envolve bastante nos projetos da escola. A escola está com 22 anos. Antes disso, ela foi da Secretaria de Educação, mas ela trabalhou na secretaria por 15 anos. E resolveu que queria fazer diferente, que achava que educar para a criança tinha que respeitar a infância dela, tinha que preservar ao máximo a infância dela, mas que tinha que trazer muita coisa nova e diferente para essa educação. A Casa de Brinquedos surge desse sonho das duas.
E aí é um espaço onde as crianças realmente têm muito brinquedo, é muito colorido, é para crianças de 1 a 10 anos. A minha formação original não é na educação, a primeira é no direito. Ah, é? Opa! Sou advogada, mas Interessante. dentro do direito eu comecei a trabalhar com direito educacional e sempre dentro da escola. Eu cresci ali vendo e comecei a trabalhar dentro da escola aos 18 anos. Então, passou a fazer parte e acabou que no direito mesmo eu exerci pouquíssimo. E fui fazendo as especializações para fazer gestão de pessoas, para estar dentro da gestão escolar ali mesmo e não consegui me desligar. E hoje também estou presidente do Sinep, que é o representante, a organização representante das escolas particulares aqui do Distrito Federal. Uma baita responsabilidade, né? Acho que é uma responsabilidade gigantesca, né? Eu fiquei tão curioso com a fala da Annelise que eu tive que entrar aqui. Você me perdoa, Annelise. Estava conversando, eu comecei a digitar aqui, porque eu tive que entrar no site lá da escola de vocês. Olha que bonitinho aqui, cara. Ó, você que tá curioso aí. Posso, Annelise? Claro. Ó, você que tá curioso aí, ó, eu fiquei super curioso aqui. O site é Escola Casa de Brinquedos, tudo junto, não é isso? Tudo junto. escolacasadebrinquedos.com.br. O site já não lembra escola. Apesar de estar escrito escola ali, mas parece que foge um pouquinho, não parece, Edson? Parece uma brinquedo. Olha aqui, cara. Uma curiosidade, quando a escola foi fundada não tinha escola, mas aí achavam que era uma loja de brinquedos, porque é toda encantadinha. Olha só. E daí Quando a teve loja de vocês... desculpa. Oh, a meu Deus. escola. Quando a escola de vocês... Isso, e daí teve que acrescentar no contrato social ali na razão social escola, Ah, não, pra a gente deixar vai- delimitado. A do gente vai ter que ir lá, significa. cara. Legal, hein? Porque você deve trabalhar muito com a questão lúdica, então. Bastante. Olha esse cuidado de ser atraente. Olha, meu filho... desculpa, eu tô bem falador aqui. Mas ó, o meu filho de 2 anos, quando ele vê assim, o McDonald's, desculpa aí os nutricionistas, ele olha pro McDonald's e fala assim, batata. E ele fala aquele jeitinho dele. Dá uma saudade dele agora. Porque comunica e Sim. atrai. E uma escola dessa que as pessoas a confundiam com uma loja de brinquedo, eu fico imaginando como é que é a preocupação, como é que é bacana isso, a preocupação de vocês de fazer uma escola que atraísse as crianças, que a própria chegada delas ali fosse algo agradável para elas. Eu imagino que tenha sido esse caminho, né? Tem um pouquinho de escola, claro, porque Aham. aí a gente tem no Brasil uma legislação muito extensa a seguir para poder ter uma escola particular. Hoje no Distrito Federal tem todas as normativas ali do Conselho de Educação, da Secretaria de Educação, a gente tem base nacional para cumprir. Então tem ali um pouquinho, mas ela é bem encantadora, bem colorida e aí o objetivo é isso, que a criança ela pode, o nome da escola surge do poema do Toquinho, Olha só. que chama Casa de Brinquedos. E ele escolhe, ele fala que ali é um espaço de sonhos, de criar coisas novas e de inventar. O poema traz isso, então veio com essa essência. E é muito legal hoje, a gente tem uma aluna da escola, por exemplo, que é escritora, com livros lançados, porque a escola tem um projeto Mas uma muito aluna forte. que é ex-aluna. Ex-aluna. Que legal. E aí tem projetos fortes na área de leitura e de escrita. Nossos alunos do 1º ao 5º ano, então entre 6 e 10 anos ali mais ou menos, se eles fizerem todo o fundamental anos iniciais com a gente, eles leem 500 livros. 500. Uma média de 100 livros ano, 100, 120, aí vai dependendo da criança, do estímulo que a gente vai conseguindo fazer ali. Então, é um carro-chefe muito grande dentro da escola, a quantidade de literatura. Então, você tem hora do conto, você tem teatro, você tem... A família vai ao teatro, por exemplo. As escolas geralmente levam as crianças ao teatro. Não, a gente monta um dia que todo mundo vai. Pai, mãe, filho. Por quê? A gente acredita que esses momentos despertam na criança a criatividade dela, o fazer diferente à infância. Então, tem cheio de projetos, de coisinhas diferentes para atrair essas crianças e para que elas realmente fiquem com aquele gosto de eu vivi a minha infância bem vivida. Que legal, hein? Cara, sabe o que eu vejo muitas vezes? Assim, primeiro, assim, parabéns para sua mãe, para sua tia, para você, que tá dando sequência esse trabalho espetacular. Porque é muito comum a gente perguntar para as crianças, né? Às vezes até criança novinha, qual que é o dia que você mais gosta da semana, né? Ah, eu gosto sexta-feira porque é o último dia de aula. Qual que é o momento que você mais gosta na escola? Ah, eu gosto do recreio. Isso é comum. Agora, quando você vem com uma outra proposta, né, e você tem esse cuidado, eu entendo que você tem todo esse zelo, você é presidente do Sinep, você tem todo um zelo em cumprir a legislação, mas, por outro lado, também não abrindo mão de ter um zelo de envolver a criança com esse processo, desde encantá-la com os olhos e envolvê-la em tudo aquilo que vocês acreditam. É muito bacana
Hoje eu tô aqui um pouco mexido na curiosidade. Eu tive que abrir aqui o poema do Toquinho. Mas, Edson, olha só como é que começa aqui. Você Vai me lá, vai permite, lá. Annelise? Claro. Olha como é que começa, cara, esse poema aqui, ó. Se você tiver em casa aí, ó, chama Casa de Brinquedos, é o poema do Toquinho, é o título. Esse É um título disco dele, é um né? disco, é uma música. Ele declama o poema, mas ele tem, na época, né, um disco, um DVD, que ninguém, hoje as crianças nem sabem. Você mostra, elas falam, o que é isso? Pra que serve? E aí tinham músicas, mas esse daí era o que iniciava ali falando de brinquedos. Eu vou ler só um pedacinho. Fica à Posso? vontade. Ó, diz assim, ó. Chegamos, filho, é aqui. Prepare-se, aqui você vai descobrir o Vale Encantado. Vai chegar à caverna misteriosa, vai conhecer o estranho laboratório. Olha que bacana. Do cientista louco. E eu queria lhe dizer uma coisa. Não esqueça, filho, que uma rosa não é uma rosa. Uma rosa é uma manhã, uma mulher, um grande amor. Uma rosa é uma invenção sua, o mundo é uma invenção sua. Você lhe dá sentido, você o faz bonito. E aí continua. Que espetáculo, cara. Eu não conhecia. A gente tem uma caverna. Opa! Sério? Mas como é que é essa caverna? Uma caverna feita... Ela é feita no cimento e tudo, mas simula Caldas Novas. Vocês já viram aquelas construções que tem? Caldas Novas? Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o nome do clube ali. Que fazem umas cascatas, que fazem... É isso. Clube de Roma. Então, a gente trouxe a pessoa que faz isso lá e aí a gente tem uma caverna num dos pátios da escola. Ah, você pegou a própria pessoa, o arquiteto que fez lá que faz aquele tipo de trabalho, né? Sei, Trabalho sei. manual, vai esculpindo ali com cimento e vai pintando. Que legal, Daí, então, hein? tem uma caverna. E como é que foi? Vocês tiveram a ideia quando vocês estavam lá no clube? Não, por conta da música, por conta do poema, tinha que ter algumas coisas ali. A biblioteca chama Toquinho, tinha que ter algumas coisas que fizesse esse link para dar a cara da escola de ter uma casa de brinquedos. Daí tem uma caverna e às vezes eles escutam história lá dentro, às vezes eles só brincam. A gente costuma falar que a criança ela precisa de ser direcionada e mediada para que ela tenha um pleno desenvolvimento, mas ela precisa também da caixinha do vazio. Ela precisa de momentos que ela possa criar a brincadeira dela. Então, os nossos alunos que ficam o dia inteiro dentro da escola, por exemplo, às vezes teve uma mãe que dizia, não, muito bagunçada. Eu virei e falei assim, mas como seus filhos ficam na sua casa? Aí ela, como assim? Eu falei, não. Aqui, o objetivo deste espaço deles é simular uma casa. Então, é a casa deles, porque eles ficam o dia inteiro. Então, fica do lado, tem um formato de uma casa e não de escola. Daí eles têm quintal, eles têm cozinha. Que legal. E aí eles andam descalços. Era por isso que ela estava bagunçada. Eu falei, mas seus filhos estão sempre calçados na sua casa? Ela, não. Eu falei, pois é, aqui quem quer ficar descalço, se não tiver frio e não colocar em risco, eles podem. Isso é um espaço? Fica do lado. É um espaço que fica... Mas... É pra isso, é o meu complementar, meu horário, meu turno contrário. Ao invés das crianças ficarem full time dentro da escola, elas estudam pela manhã e na parte da tarde elas vivem em uma casa. Mas aí como é? Eu tenho professores lá, eles vão ter atividades livres, tem karatê, tem teatro, tem dança, tem musicalização, vão ter aulas. Mas dentro da tarde deles, eles também têm espaços vazios, que são de criação, deles brincarem, de querer brincar com um elástico, coisa que era de antigo. Querer brincar no mercadinho fazendo compra, querer fazer uma cozinha ali, uma receita. Eles trazem receitas para eles poderem fazer. Então, eles têm alguns espaços que permitem eles a criar e não simplesmente ter uma rotina certinha, que eles têm que ficar ali com aula de português, de matemática, e simplesmente fechar a grade horária. Porque a gente acredita que a criança que brinca, que cria, ela sai ano-luz na frente dos demais. Olha que interessante. É o mesmo tipo de conversa que a gente ouviu com a Patrícia Casasanta, né? Da escola Sempre. Que fica... Conheço. Você conhece ela? Conheço. Que legal. Ela participou aqui do nosso podcast. O espaço também. deles lá é bem legal também. Sim, com essa mesma proposta, né? De não ter uma sala de aula com turma fechada, com matemática, com português e tal. E ela também falou do teatro, né? Que o teatro é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da criança, a autoconfiança, né? O desenvolvimento, assim... O que é a conversa? Quando você chega na vida adulta, às vezes o maior diferencial que você tem não é nem o quanto que você sabe de determinado assunto, mas a atitude que você tem para fazer determinada coisa. E aula de teatro tem isso, né? Você precisa de atitude quando você vai se expor e se apresentar, né? É bem interessante essa proposta. Assim, não que eles não tenham as disciplinas, porque
De novo, eu tenho que cumprir várias legislações e até na educação infantil ali, até 5 anos, ela é mais tranquila. Depois vai ficando mais rígido e aí no ensino superior e ali vai subindo e vai tendo mais rigidez, vai ficando um pouquinho mais engessado. Mas a possibilidade dele ter momentos. E aí é o que a gente fala sempre. A criança, ela se sente segura em ter uma rotina. Mas ter uma rotina não significa que eu tenho que determinar tudo que ela tem que fazer e que tem que ser esse é o primeiro passo, esse é o segundo, dessa forma. Não, a rotina significa que ela precisa de uma organização para ela entender. A partir do momento que ela entende o que vai acontecer, você diminui a ansiedade, você diminui a questão dela ficar agoniada querendo o recreio, por exemplo. Cadê o Que recreio? criança que só quer o recreio? Aham. Não, se você mostra pra ela, ó, a gente vai receber, a gente vai ter uma roda de conversa, a gente vai fazer essa atividade, a gente vai pro parque tal, a gente vai fazer isso, depois a gente tem o recreio, tem um lanche aqui, você deixa ela mais organizada e mais tranquila pra ela poder se divertir. E aprender se divertindo. Então, enquanto ela tá ali dentro do processo de aprendizagem, não fica maçante. Não é que não vai ter o português, a matemática, não é que não vai aprender, mas isso pode ser mais leve. Mas vão ter momentos que a gente precisa também trabalhar. Não, Com tanto que as o crianças leram livro. 500 livros, É. né? Isso foi impressionante. Cara, tô impressionado com isso. Porque você pega justo ali a primeira infância, onde muitas vezes o pai acaba desprezando, né? A gente, todo mundo em algum momento já ouviu. O momento mais importante da vida de uma pessoa é até 6, 7 anos. É isso. Mas aí, na hora de escolher uma escola, eles falam, não, é só uma creche mesmo. Não, bota só alguém para cuidar. A gente já ouviu, já repetiu quantas vezes que é o momento mais importante. Sim. Como é que a gente, de repente, delega isso para algo que a gente não dá tanta importância assim? E é bacana ver o valor que você dá, porque você começa a criar na criança alguns hábitos que provavelmente, se os pais estimularem, vai levar pelo resto da vida. Pelo resto da vida. E um deles, educação é muito emocional também, né? Sim. Que a gente tem uma tendência também de achar que educação é só racional, é só intelecto. Mas quando você traz esse ambiente acolhedor, que é gostoso de estar, ela pode ter um momento que ela pode andar descalça ali, que apesar de ela estar num ambiente que tem esse formato de casa, ela sabe que ela está naquele ambiente escolar. Então, traz a questão da emoção que, imagino eu, que potencializa o processo de aprendizado da criança. Bem, quando a gente fala de neurociência, neuroaprendizagem, a parte emocional ali, ela é um dos mais importantes para potencializar a aprendizagem dessa criança, não só da criança, mas como do adulto. Por isso que tem se falado tanto em storytelling, em algumas técnicas do que você usa para o seu conteúdo realmente ser absorvido. A questão é que Singapura trouxe bastante isso. E aí dá para perceber. Singapura, o país. Singapura, o país. Tá. Ela teve várias... É uma característica, a gente estuda bastante sobre outras formas de educar no Sim. mundo. É porque a gente já ouviu falar algumas vezes em Singapura, né? Muito bom para educação. Singapura, eu ia colocar porque ela estava ali no PISA, ela fica sempre ali entre as primeiras, mas ela, com bons resultados. Mas eles perceberam que não adiantava investir só na parte cognitiva desses alunos. Eles precisavam investir na parte emocional. A parte emocional tem uma questão preponderante sobre o ser humano de que ela causa bloqueios caso ela não seja bem desenvolvida. Com certeza, você já deve ter vivenciado alguém que é muito inteligente, mas quando chega em público trava e não consegue. Sim. Ou que não consegue viver sob pressão e vai fazer uma avaliação, está estudando para um concurso, Brasília, terra de concurso, e ali você fala, caramba, ele é muito inteligente, eu não entendo como que não conseguiu consegue passar. Tem Porque muito. a parte emocional dele, a parte de ansiedade, não consegue. Causa bloqueios dentro do sistema, do corpo dele, que não consegue fazer com que ele evolua. Então, é muito importante você estar trabalhando a parte emocional. Não só... E aí tem se falado bastante hoje com a reforma, mesmo estando rediscutindo aí se o ensino médio fica, se não fica, como fica, e tendo toda uma discussão. Já tem uma coisa clara, que é a gente precisa trabalhar nos estudantes de hoje as soft skills. Que é justamente a parte emocional, justamente a possibilidade dela se pôr no lugar do outro, ter empatia e entender que a dificuldade do outro não é a mesma que a sua. E aí, nisso você trabalha uma inclusão. E a gente costuma falar na escola que a inclusão ninguém é igual a ninguém, ninguém é bom em tudo. Não tem. Bom em tudo. Se você se destaca muito na parte esportiva,
alguma coisa ali, ou se você é muito bom cognitivamente, não tem como, ninguém tem a perfeição de Deus ali, perfeito, 100%. Então sempre vai ter uma coisa que você é muito bom, que você se destaca, e outra que nem tanto. E aí é a hora que você se une com o outro e um pode ajudar o outro. Então isso facilita muito quando você cria a criança sabendo que ela pode ajudar o outro e que ela vai ser ajudada. E tudo que a gente faz é em times, né? A gente nunca trabalha sozinho, em qualquer lugar que a gente for trabalhar. Até no concurso público, passou o concurso, agora já era, você tá numa equipe pra trabalhar. Não, e outra coisa, até no concurso público, quando a gente conversa com pessoas que passaram em concurso público, é muito comum eles terem feito parte de uma pequena comunidade. Às vezes um grupo de 3, estudos. 4 amigos que estudavam ali juntos e todos são aprovados. Como é que é o valor da comunidade, né? Agora a gente tá vendo uma escola aqui que é lógico que valoriza muito a questão do conteúdo, mas a gente vê como é que valoriza a questão de valores, princípios, como é que está preocupado de verdade com a questão do processo educativo da criança, do aprendizado, muito além do que só, de repente, entregar o resultado de uma prova amanhã ou alguma coisa assim. É isso. É muito bacana, porque conversas assim traz uma sensação boa, viu, Anelisa, traz uma sensação boa, a gente traz boas esperanças a respeito daquilo que a gente está construindo, porque amanhã eles vão estar assumindo tudo isso. Vocês têm quantas crianças lá hoje? 500 e alguma coisinha. Ai, bastante, que bacana. Elas ficam em 2 unidades. Uma do lado pertinho da outra, fica tudo pertinho. Uma fica criança, bebê, só de 1 a 3. E aí tem os maiorzinhos lá, mas fica mais ou menos isso, mais de 1 a 3 anos, depois de 4 até 10 anos na outra unidade. Com o objetivo, porque aí os espaços também, eles são criados e voltados para a faixa etária deles. Então, a necessidade de uma criança de 1 ano, de 2 anos, é diferente da necessidade de uma criança de 7, 8 anos. E aí, como o objetivo é que continue sendo lúdico, que continue sendo um espaço que eles gostem de estar, o parque de que crianças de 7, 8, 9, 10 anos frequentam é diferente de um parque que uma criança de 2 anos frequenta. Então, a gente faz essa separaçãozinha, apesar de em alguns momentos eles conviverem juntos, alguns eventos há uma troca ali, mas o fato de respeitar a infância da criança nos faz fazer algumas divisões também. Por exemplo, crianças de 1 a 3 anos convivendo junto, perfeito, eles vão aprendendo um com o outro, mas não dá para eu colocar com uma criança de 2 anos, um de 7, 8, 9, porque ele está em desenvolvimento, ele entende que ele tem que cuidar, mas a força, se ele se esbarra numa criança de 2 anos, a possibilidade de machucar e sem nenhuma intencionalidade. Então, a questão dos espaços estarem ali divididinhos e os brinquedos, a estrutura, as mesas são bem pequenininhas, depois elas ficam médias, depois elas ficam tamanho normal, os brinquedos também, então isso faz a diferença. Como é que é a gestão do dia a dia? É muito diferente você cuidar de crianças de 1 a 3 anos versus crianças de 5 a 7 anos? Diferencia. Os objetivos ali dentro diferenciam. Até um tempo atrás, a parte de crianças até 3 anos, que é considerado creche ali dentro da educação infantil, né? A educação infantil se divide em creche e pré-escola. Ela era considerada só cuidado. Cuidado, se você cuidasse. E aí, de novo, aí trago a sua fala, que você colocou. É só um espaço para brincar. Não tem importância. Até um pouco tempo atrás, ela era tratada, a educação para essa faixa etária era tratada como cuidado. Então, você não via a necessidade de ter um professor, você não via a necessidade de ter uma intencionalidade pedagógica no que você faz. Era uma babá, era um local para você deixar seu filho, para você poder ir trabalhar, que iam cuidar de alimentar, higienizar e deixar, mas sem qualquer estímulo. A partir do momento que passa a fazer parte da educação básica, tem uma postura diferente. A forma de estímulo para essas crianças são diferentes. Não é à toa que eu brinco que todo pai que chega lá traz pra gente assim: não, mas é que meu filho é muito inteligente. Aí a gente fala, com certeza. Aí o diz, porque ele compara com ele, criança, ou com ele há muito tempo atrás, que não tinha os mesmos estímulos, Sim. Não tinha a mesma estrutura e nem acesso ao que uma criança hoje tem. E aí, a escola vem com esse objetivo. Por exemplo, uma criança de 1, 2, 3 anos está ali fazendo uma aula de musicalização, tá com um professor, com um músico. Mas ele tá batendo. Sim, ele tá desenvolvendo ritmo, ele tá desenvolvendo orientação espacial, ele tá desenvolvendo coordenação motora. E aí, quando você começa a estudar a fundo,
quando você fala em coordenação motora, por exemplo, ampla, que é o controle do seu corpo, intimamente está ligado à alfabetização e depois à coordenação motora específica para poder tracejar, para conseguir escrever e ter domínio de pequenos, de ter uma mão com maior destreza. E aí, se você não desenvolve lá a criança de rastejar, de dar cambalhota, de pular, de brincar, de sujar, pode existir uma dificuldade. Tem um estudo, acho que é de Harvard, que mostra isso. Agora eu não vou lembrar, ou era da uma universidade da Califórnia. Que ela traz que a criança que frequentou a educação infantil dessa forma, com estímulo, com uma intencionalidade pedagógica de desenvolvimento, ela sai 20 a 30% na frente do que não frequentou e que ficou apenas com os cuidados. É Interessante. muita coisa, cara. Eu não lembro qual É a universidade. muita É muita coisa. coisa. Eu tô vendo aqui que na escola de vocês tem cozinha experimental. Tem. É bacana porque você traz pra realidade da vida. Mas a gente tá falando de crianças até que idade? 10. Ah, que bacana, que bacana. Eles não vão mexer no fogo ali. Os pequenininhos, né, de 2 e 3 anos, não é isso. Mas Não vai ter o frio tem pessoal do pequenininho por enquanto. não, mas os pequenininhos participam, e aí eles não participam, por exemplo, não vai estar muito numa altura que eles não alcançam, vão estar sempre mediados e auxiliados por professor, por auxiliar de sala, coordenador, mas eles têm a possibilidade de vivenciar algo que provavelmente você teve na sua infância, eu também. É vivenciar in natura um alimento, uma melancia, uma laranja, depois ver como é, pegar, sentir, depois ver a transformação de se você descascou, se você espremeu e virou um suco, depois o que ela vira dentro de um bolo e saber como funciona. É muito interessante quando a criança cara, que descobre, por interessante. exemplo, que na galinhada tem um franguinho, que o franguinho é a galinha. É Tudo pra bem ele pra eles? entender. E tudo bem, porque aí depende como você faz esse processo. Por exemplo, às vezes tem alguns temas que são velados para tratar com criança, por exemplo, morte. É um Sim. tema delicado, ainda mais. Mas se você traz para ele que é um ciclo natural da vida e usa borboletas, por exemplo, ou árvore ou planta, e aí eles plantam, e o ciclo natural ali do que vai acontecendo, quando eles perdem alguém querido, geralmente avós ou alguém. A gente passou numa pandemia, né? A criança consegue vivenciar, não é que ela não fica triste, não é que ela não tem um luto dela, mas ela consegue vivenciar aquele processo diferente do que aquela criança que tudo é velado, que tudo não pode, que não é para criança. E aí, ao mesmo tempo, você usa esse processo da natureza, do preparo do alimento, para trabalhar a espera, para trabalhar a frustração. Às vezes a receita deles dá errado. Algumas vezes, imagino eu. né? Às vezes dá errado. Eles têm aula também. Não é que a escola não tem nada de tecnologia, pelo contrário. A gente tem aula de programação, a gente tem makers, eles desenvolvem projetos. 2019, antes da pandemia, a gente foi selecionado. A gente esteve na Campus Party com as crianças de 4º ano, então 9 anos. Eles estavam desenvolvendo aplicativos para auxiliar crianças deficientes visuais a fazer a parte da alfabetização. Que legal. Então era por meio de toque, a gente levou esse projeto. Então eram crianças. Por quê? O objetivo é que eles desenvolvam as soft skills de saber trabalhar em comunidade, saber fazer com o outro, de ouvir o outro, de entender que não vai ser tudo do jeito que ele quer, que existem etapas a serem cumpridas para dar certo, mas que ele tem que fazer a diferença com o que ele faz. Que jogar por jogar não vai servir. Mas se ele usa aquela intencionalidade ali para ele fazer algo diferente, para ele ajudar, para ele criar, para ele inventar, faz toda a diferença. Sexta-feira agora a gente tá com... Fica o convite para vocês. É sexta agora não, sexta que vem. Meus alunos de 5º ano estão com incubadoras. Eles estão criando as próprias empresas. Eles estavam terminando o contrato social hoje pela manhã deles. Quantos anos? 10. 10 anos? Já 10. estão fazendo contrato social de uma empresa? Aí eles colocam lá os sócios, entre eles, o que eles têm que cumprir, o que é penalidade, você chora Coitados. de rir. E é muito legal. Por exemplo, legal. teve um que disse pra mim, que falou assim, que o pai dele fica apostando nos gráficos. Mas você não põe isso pra fazer de verdade da contabilidade, não, né? Vão fazer. Vão fazer esse o mesmo? objetivo. Vão criar uma empresa mesmo? Virar Estão sócio? criando, não... Aí, tudo ali, não vou abrir MEI deles nem nada, mas todo o processo eles estão vivenciando. Olha só, que Eles legal. entenderam de sistema monetário, que tem diferença, entenderam o que são os valores, o que é o investimento, o que não é. Porque a gente acredita que empreender não é simplesmente você querer vender um produto. É simplesmente você ter uma atitude empreendedora para resolver problemas.
Então, o que a gente quer resolver? O porquê que a gente quer criar? E aí, um deles virou, meu pai fica lá no final de semana apostando nos gráficos. Falei, apostando nos gráficos, e fica bravo quando cai e sobe. Eu falei, bolsa de valores. Ele, é isso, esse nome. Daí eles vão trazendo a vivência deles também. Tem muitos pais que são comerciantes, e aí eles ficam super empolgados. Aí tem uma, uma das meninas, são 3, elas são sócias. A empresa delas De 10 anos, tá família de 10 anos. A Presta empresa atenção, delas pessoal. é Bombocados, doces e salgados. Nome da empresa dela. Do Negócio. do negócio delas. Aí é Olha uma... só. Elas estão desenvolvendo as receitas, é uma patisserie, como diz elas, que são... Aí ela virou, mas não deu pra doce sofisticado não, que a gente descobriu que é muito ruim. Falei, o que vocês vão fazer? Aí elas têm brigadeiro, tem coisas que criança ali consegue fazer, e aí levam pro recreio, aí toda a escola já tá informada, porque os outros pais participam desse processo. E aí o objetivo é que eles possam mesmo mexer com o sistema monetário, dar troco, não dá pra ver se vai dar certo. Calculou o que é o lucro, o quanto tem que ser. Aí eles ficam bravos quando eu falo, então, mas quem vende comida tem que ter touca, luva, né? Uma questão de higiene. Você vai num lugar que isso é mesmo. Então volta lá que isso influencia na sua planilha de custo. Que legal. Olha só, planilha Aí de eles estão custos. fazendo a planilha de custo deles. E aí, para poder vender, e aí quem desenvolve o projeto E são a os diretores planilha, da escola. Eles somos abrem o Excel mesmo pra Tem. colocar... Mentira. Porque aí, o que acontece? O legal. objetivo é que No- eles no possam Excel? entender. Como é que vai fazer planilha? Aí a equipe que faz com Eu eles... pensei que era do dedão lá com a caneta. Não, aí eles fazem os E pior que já deve croquis ser melhor que a gente do dele. Excel se bobear. Ah, do que Eles eu, com certeza. Fazem os croquis deles ali do que tem que colocar. E aí, quem tá ali junto com esses alunos, por exemplo, somos 3 diretores diferentes e cada um tem a sua formação diferente. Então, eu tenho um que é filósofo, mas que tem um MBA em finanças e que tem doutorado, cada um de um jeito. Eu tenho um outro que é de marketing Esses mesmo e são os comunicação. professores. Não, os diretores. Os diretores. Quem trabalha com eles em empreendedorismo somos nós, diretores. Os diretores da própria escola. Que legal. Uma vez por semana. Então, Os diretores da escola vão pra sala de aula. E que quem tem know-how disso, né? Que tá na gestão do dia a dia. perfeito, Pô, Porque fantástico. aí eles têm que entender o que é o negócio. Aí, por exemplo, na semana... Foram vocês que tiveram a ideia disso? É porque Pra eles poderem vivenciar. Nossa, realmente. legal. Pra quem tá acompanhando em casa, ou você tá no trabalho, ou acompanhando pela rádio, você vai entender o seguinte: uma coisa é você ter um professor ensinando sobre gestão. Só que o professor dá aula, a atividade dele é dar aula. O que eles estão fazendo é pegar gestores, o diretor é um gestor de uma escola. Ele faz Muito gestão legal. escolar, ele cuida de um negócio. E essa pessoa, ela vai para multiplicar essa sabedoria, esse conhecimento de gestão É com isso. as crianças. É isso. E aí, por exemplo, Muito legal. eu tenho uma pessoa que tem sobrinhos na escola e que ela é de sorvetes artesanais e paletas, etc. Já tá agendado com ela agora, no próximo mês. Eles vão conhecer a fábrica, entender o que é a gestão dentro da fábrica, mas depois eles têm uma entrevista como essa com ela para perguntar o que deu certo, o que deu errado, como foi começar, se faliu, se não faliu. Olha só. Se ela calculou desde o início, como que ela faz para fazer esses cálculos, porque qual o objetivo? Mostrar para eles que um produto ou um serviço que você vai vender, ele tem o valor ali do custo, mas o que agrega ali também é o conhecimento que você coloca, o tempo que você coloca, como você faz. Aí é muito engraçado você perceber o perfil das crianças. Sim. Que tem pais que são empreendedores, que são empresários ou que vivenciam, as crianças vêm já cheia de... Não, mas eu preciso melhorar meu lucro. Falei, mas nem começou ainda a vender? Calma, a gente tem que fazer teste. E aí, a partir da semana que vem, eles começam a fazer essa venda, porque a gente já tinha feito alguns projetos assim. Eles já venderam para ajudar Lar dos Velhinhos, eles já venderam, mas aí que os legal. pais Muito legal. custeavam isso. E agora não, os pais são... Aí a gente pergunta se eles vão ser anjo da startup deles, eles entenderam o que é um conceito de startup. E daí, se o pai vai ser anjo ou se ele é um investidor e você tem que devolver para ele o valor que ele investiu em você, ou se ele vai querer uma porcentagem do seu Olha lucro. só. Mas aí, para não desanimar os meninos nesse início, a gente falou, não, seja só dar o dinheiro e depois a gente devolve. Não quero lucro por enquanto, senão vai desanimar demais eles. E aí, a gente começa agora com mentorias no sentido de se o produto vendeu, se não vendeu, estava bem apresentável, se não estava. Tinha um lá que disse que ia dar aulas de futebol.
Aí ele chegou, falei, mas por que você quer ser professor de futebol e acha que vai vender seu produto? Porque eu sou muito bom? Falei, mas você acha que só ser bom é suficiente para vender algo? Ou você tem que ter um convencimento aí para falar, para as pessoas acreditarem e quererem comprar? Eita, que esse vai dar mais trabalho, né? Eu acho que talvez eu vou vender umas paçocas, que eu acho que eu vou fazer um dinheiro mais rápido e depois eu invisto em ser um instrutor de futebol. Eu falei, pode ser. Mas nada impede você ter sua banca ali de instrutor de futebol. Tá tudo incrível. bem. Não, tem várias coisas aí que estão aí dentro, né? Aí entra aquilo que você falou, tá aprendendo a esperar, fazer um planejamento, ter uma visão de longo prazo. Que idade? 10. Meu Deus, nem você em casa com seus 40 anos tem essa visão, né? É que você não estudou nessa escola. A Mariane Brito tá acompanhando aqui, ela mandou uma pergunta aqui, ó, interessante. Ela botou assim: como é feita a avaliação dos alunos? Até o 3º ano, 8 anos, eles não têm prova. Porque a legislação me permite fazer por relatórios de acompanhamento. Ele não tem prova. Olha, um calendário de prova vai ser assim. Então, até o 3º ano, eles têm relatórios do que eles conseguem ou não. E faz parte eles se autoavaliarem também, se eles conseguiram ou não. Então, no início do bimestre, as crianças recebem o que é que elas vão ter que concluir ali. E aí elas fazem autoanálise, se elas concluíram todas as tarefas, se elas concluíram todas as atividades, se eles realmente cooperaram para aquele ambiente. Além disso, aí eles têm atividades diversificadas dentro da própria rotina de sala de aula, com o objetivo de que eles vivenciem ali até os 8 anos um momento, mas que eu prepare eles para começar a fazer avaliações. Porque em outras escolas eles fazem avaliação desde os 6 anos, então eu tenho que deixar essa criança preparada. Mas a gente deixa desmistificado, no sentido de que não precisa ter medo. Se você sabe, se você aprendeu, independente se é uma avaliação ou não, se falar que é prova ou não, você vai saber fazer. Então, eles têm muito relatório dos professores também. A gente trabalha se eles estão conseguindo atingir os objetivos e os conhecimentos que são necessários para a faixa etária. Então, eles fazem ali algumas atividades que para a gente tem esse intuito, mas não é prova que determina a nota. Porque a gente não acredita que é aquele momento que vai determinar tudo isso que essa criança sabe. Até porque, para mim e para a escola, o bom aluno não é só o que tira as notas boas na prova. Não adianta ele tirar notas excelentes na prova, mas não ter amigos. Não adianta ele tirar notas excelentes e não conseguir falar em público, não ter uma oratória. Não adianta ele ter notas excelentes e ele não conseguir fazer um trabalho em grupo e achar que ele é o dono da bola e querer botar ela debaixo do braço, se não for do jeito dele, não fizer. Mas como é que é a transição depois pro ensino médio? Vai tranquilo. Porque aí no 4º, aí que eu ia falar, no 3º ano eles começam a ter um calendário de avaliação, depois no 4º e no 5º ali eles já têm. Só que a gente não tem avaliação só escrita. Eu tenho oral, e aí eles fazem oral, e aí como que eu consigo fazer uma avaliação oral? Os professores têm uma forma de mapear ali e acompanhar os alunos, as turmas são menores, com esse objetivo também. Faz parte da proposta. Pessoas, Ana? Dentro de sala, no máximo 20, quando Excelente. são crianças até 7 anos, de 7 a 10, e nos outros tem 18, nos bebezinhos ainda tem menos um pouquinho. No máximo 20 crianças. E aí eu tenho auxiliar dentro de sala, e aí o que vai acontecer? Ele vai ter avaliação, mas ela não é a única que vai determinar o desenvolvimento dele. E ele também se avalia se ele estava apto ou não, e eu posso dar chance para ele em outra avaliação dele, aquela que ele fez, ok, não deu certo. Mas a avaliação, para mim, ela é um meio. Na nossa escola, ela não é o fim. Não é para eu penalizar aquele aluno. Significa, se aquele aluno não foi bom, que alguma coisa dentro daquela aula ali, ele não absorveu legal. Então, opa, é um sinal vermelho pro professor também falar, opa, peraí, o jeito que eu trouxe isso aqui, eles não conseguiram absorver. Além disso, eles participam de uma avaliação prática. O que é avaliação prática? Eles fazem no português, na matemática, nas ciências. O que eles estão aprendendo, eles aplicam em prática. Então, não é incomum você estar dentro da escola e aí eles estão em duplas, um com a prancheta preenchendo e tem um medindo uma coluna para poder ver se aquele cilindro se é uma coluna redonda, qual é o volume daquela coluna, qual é o ângulo. Então, tudo que eles vão aprendendo ali dentro do bimestre deles, eles também têm uma avaliação prática. É nas ciências. Então cada um vai trazer uma maçã e a gente quer falar sobre morfo e para ver se tem que limpar, o que faz diferença ou não, lavar as mãos ou não. Então vamos procurar uma forma. E aí eles vão fazendo ali o acompanhamento diário. Com isso eu tô dando para eles possibilidade de pesquisa científica, de investigativa, deles olharem e quererem saber mais.
E aí, dentro desses projetos, eles têm um por mês também, que aí vem maker, programação, e aí eles mexem realmente com martelo, com tesoura, com serra. Vai depender do que eles vão fazer. Que interessante, hein? E aí, as turmas são menorzinhas, e aí eles vão fazendo isso, e o objetivo é mostrar para eles que tudo vai tendo um porquê dentro de um projeto, uma linguagem hoje, se você fosse verificar, Sim. para não pular etapa. E aí, deu errado, eles têm a chance de voltar, porque o aprendizado não é só dar certo. E é encontrar o erro e tentar ajudar a solucionar. E um vai ajudando o outro. Então, a avaliação, ela fica completa, ela não fica ali só pela prova. Que legal. E, em geral, a gente não tem. Nossos alunos... Eu tenho vários alunos que fazem prova do colégio militar. E aí é uma outra realidade, né? Que já Colégio é muito... militar para entrar no ensino médio do colégio militar. No Fundamental 2. Ah, no Fundamental 2 ainda. Isso. Fazem prova e passam tranquilo. E em outras escolas que são mais conteudistas ou escolas que têm uma... Fundamental 2 é o quê? Que sexta série? Sexto ano, do sexto até o nono ali. E aí eles vão tranquilo. Por quê? Já existe mostrando que quando você prepara a criança para ela atuar nessas diversidades, para ela ter que resolver um problema, para ela ter que ter conhecimento, não é que ela não tem. A diferença é como eu cobro isso. Por exemplo, numa avaliação, você tem N formas de fazer uma avaliação. Você pode fazer perguntas e esperando as respostas, ou você pode dar a resposta e pedir para ela elaborar a pergunta. Quando eu faço isso, eu dou muito mais trabalho para ele pensar em que pergunta que contempla aquela resposta. Eu ensino a criança a ser investigativa, a querer perguntar o tempo todo. Dá trabalho? E Dá. essa é a coisa mais importante que existe hoje, porque É saber fazer pergunta. Fazer pergunta. Quando você vê No Google, aí, pro chat GPT, Google, exatamente, eu chegar é nisso. isso. É você É, saber fazer Saber pergunta. fazer a pergunta. Informação tem um de rodo, é o que a gente fala para eles. Tem muita informação solta. Memorização Você tem que não serve pra nada mais. Você tem que saber discernir o que é confiável, a fonte ou não, o que não é, o que é uma fake news, o que não é. Exato. E aí, dentro desses projetos, a gente vai trabalhando ali de acordo com o vocabulário deles, porque aí não adianta também, não é queimar a etapa, não é querer transformar um menino num robozinho de... Não, que ele seja criança, que ele vivencie. Por exemplo, eles amam. Criança diz, não é tão comum. 9, 8, 10 anos, querer frequentar o parque da escola. Eles frequentam. Por quê? Porque aí é um parque, se você olhar no Instagram, acho que tem até um videozinho lá. É um parque voltado para essa faixa etária. Aí tem estudos que mostram que aqueles brinquedos, eu não sei como que vocês chamam, a gente chama de braqueador hoje em dia, que você tem que sair escalando como se fosse um Tarzan. Ginasta lá, né? Você sabia que aquele tipo de brinquedo ajuda a oxigenar o cérebro e traz mais... E com essa oxigenação auxilia no processo de aprendizagem? Olha, eu não sabia. Então, coisas que estimulam a criança. Então, é esse tipo de coisa. E eles gostam. E aí você tem que ir dando desafio para eles. A gente participou agora da... Não sei se vocês viram. A Puquê tava com... Ela faz, geralmente, nessa época do ano, para fazer cobertores. Com pares de meia, se vocês têm. Nós juntamos 13 mil pezinhos Nossa. de meia. Numa gincana que a gente fez na escola, com o objetivo de fazer a doação para eles fazerem cobertores para moradores de rua. Como que eles estão aprendendo? Eu acho que deve ter alguma coisa no Instagram também da escola. Não ficaram simplesmente só em fazendo. Eles estavam fazendo contagem dessas meias, estavam transformando em material dourado, transformando em centena e contando ali, fazendo o quadro de cada turma, depois o quanto deu. Os alunos não sentem falta disso no ensino médio depois? Porque eles não tem o ensino médio. Aí eles transferem para Eu outra não tenho nem o escola. Fundamental 2, né? Nem o Fundamental Muitos 2. voltam, vocês podiam continuar. Essa deve ser Pois a é. principal reclamação dos pais. Hoje eu já Porque eu fico tenho... imaginando, né? Depois de um ensino rico desse, aí eu tenho que ir para uma escola que às vezes tem, às vezes não tem, mas a grande maioria tem um ensino mais tradicional. A né? questão é que quando você prepara ele dessa forma, Edson, ele tá pronto pra qualquer coisa, pra ter um tradicional e encontrar outra coisa pra ele fazer ou não. A Ele pessoa não... tem atitude, né? Ele Ela vai, tem faz. atitude. Por exemplo, Que eu legal. recebi de uma das escolas daqui de Brasília, e que fica lá perto, vários dos nossos alunos vão, se era normal, porque tem um problema. Dá trabalho você deixar a criança dessa forma. Ela tem muita atitude, então ela questiona muito. Ela não Começa a aceita. questionar o professor. Por que eu tenho que fazer essa prova? Ela professor? Como assim? questiona, exatamente. Ela questiona não só isso, como fazem baixo assinado, querendo aumentar o tempo de recreio. Aí é problema pra escola. Como. Então, você tem que estar disposto a trabalhar. E aí, quando a gente vê alguma movimentação deles, querendo alguma coisa, pra gente isso não é um problema. Tá surtindo efeito. Sim. E aí, essas crianças costumam se destacar. Elas costumam ter
um papel de liderança, ou se elas não são líderes ali naquele processo, mas elas não aceitam simplesmente você impor. E aí, quando você deixa uma criança desse jeito, para ela ser inserida num grupo, ela não aceita. E quando a gente chega no ensino superior, até no profissional, como por exemplo, com a gestão moderna hoje, né, você não quer mais pessoas que você tem que impor alguma coisa e ela obedece. Não. Você quer pessoas que questionem, que vão atrás e que questionem, inclusive, você para melhorar o seu processo. Você como gestor, né, pensando aqui na Annelise como diretor, você não quer os funcionários que simplesmente obedecem, quer que eles questionem você também. Então, E aí- isso é muito bom. E a gente avalia e ouve muito eles. Não só eles, como os pais. Isso. A gente tem algumas avaliações que acontecem 360 duas vezes ao ano. Então, eu avalio colaboradores, eu avalio crianças e avalio os pais. E aí, junta tudo isso e aí melhora as coisas diferentes que tem na escola. A gente vai ouvindo ali e a criança passa a entender que quando ela traz algo que é plausível, que ela consegue justificar, que é importante, isso vai ser aderido, ou se não vai, ela vai ter uma explicação de que por que não vai. Se vai colocar em risco, ou se a gente tem que pensar no coletivo, não adianta pensar só naquela criança, e aí eles vão tendo esse comportamento e esse sentimento de grupo mesmo, de Sim. coletivo, sabe? Sim, sim. Muito legal. Vamos trazer a pergunta do patrocinador? Vamos lá, tô encantado, viu, cara? Depois tem que passar o endereço aqui. É bem legal, é bem Não, divertido. eu vou lá. Ainda tem um que cabe nessa escolinha aí, ó. Vamos lá, Bom. Edson. A GatTech, nosso patrocinador, eles têm soluções de tudo que você precisar das soluções digitais. E a gente tem uma pergunta aqui para você, Annelise. Pensando na tecnologia, na gestão educacional, né? Qual que é a importância que você vê da gestão educacional para os processos de ensino, até de gestão na sua escola? Importantíssimo. Falo sempre que a gente não vai conseguir tirar as crianças da sociedade de hoje da tecnologia ou desses processos. Eles vêm para facilitar. Mas eles não vêm para deixar a gente... Não é minimizar o nosso conhecimento, não é isso. Mas eles vêm para poder auxiliar em alguns processos. Eu falo sempre para os professores, ou quando me questionam via Sinapse, eu acho que com toda essa tecnologia que vai sumir o professor, ou que vai... Não vai. Não vai. A questão toda é que a tecnologia, ela tá vindo, a inteligência artificial, as plataformas adaptativas que trazem, elas são um grande adianto para a educação. Só que a forma como ela chegou na educação, a pandemia trouxe ela bem... deixou um pouco assustada as pessoas que ali trabalham. Veio de uma vez, né? Veio de uma vez e havia necessidade de vir. E aí, quando me questionavam ali, mas você acha que as aulas vão ficar, assim, híbridas dessa forma para criança? Não acho. É porque a criança precisa conviver com o outro. Ela precisa de ter essa troca. E a concentração dela numa tela é uma coisa, a não ser que seja filme, desenho, e não é isso. E se você dá muito estímulo assim também, já tem estudos. Eu acho que a Suécia, que vem trazendo uns estudos agora, que excesso de tela também é um problema. Excesso de tecnologia é um problema. Na verdade, tudo é um problema. Um remédio, ele é para resolver uma dor. Mas se você usa ele em excesso, ele vai dar um problema. Então, a gestão, a tecnologia, e é algo que tem se percebido. A pandemia trouxe isso muito. Faço parte de uma gestão que veio ali de uma gestão familiar. Uhum. Mas diferente de algumas outras instituições que às vezes ficaram lá na minha mãe, que era o sonho da pedagoga e tudo de fazer escola. E aí que não se profissionalizou no sentido de seguir esse processo, de ver o que está acontecendo no mercado. Nossa, tem que preparar esse aluno, essa criança, para esse mercado. O que foi o maior aprendizado que você teve nesse processo de gestão de transição, da gestão da sua mãe para a sua? Ela ainda tá lá dentro, né? Mas são duas coisas diferentes. Eu gosto muito de dados. Gosto muito de métricas. Falo que quando você tem dados para tomar decisões, é muito mais fácil. E quando você pensa em governança, em gestão, estratégia, você precisa de dados. Inclusive, debatendo aí no Sinep uma questão de revisão de legislação. Uma pessoa de um dos órgãos que fiscalizam ficou até brava comigo, que eu falei, ok, você tá me dizendo que não pode porque tem risco de incêndio, isso. Quantos incêndios já aconteceram pra gente deixar de fazer isso, que tem a melhor A, B, C, D, E, F, G, H e J? Pra você me falar que é um risco muito grande disso ser feito dessa forma. Não tem que ter risco nenhum. Eu falei, tudo tem risco. Você acordou hoje tem risco.
Atravessar a rua, posso morrer. Atravessar tem risco. Falei, como eu gosto de dados, aí eu ainda virei e falei assim, você quer um acidente? Quer uma questão? Aconteceram em 2021 e 2022 1.800 acidentes domésticos com crianças que vieram a óbito. Em escolas aconteceram 40 mortes, não só de crianças, mas de adultos de faixa etárias diferentes. Entre adultos, às vezes por um infarto, por um acidente e tudo. Aí você tá me dizendo que eu não posso colocar aqui um piso superior ou um isso, porque é risco. Então eu não posso deixar as crianças com as famílias. O risco é muito maior. Em 20 anos aconteceram 40 acidentes entre adultos e adolescentes. Em 2 anos, com crianças de 0 a 9 anos, 1.800 acidentes. Então elas não vão poder ficar mais com suas famílias? Então, para mim, dados, tecnologia, o que possibilita você? E aí é gestão de risco. Sim. E verificar o que é vantagem, não no sentido de vantagem, eu não tô falando de vantagem monetária, eu não tô dizendo isso. O que é mais importante, eu trazer um desenvolvimento, e aí, de novo, quando eu faço uma revisão de uma legislação como essa, legislação de 1988. Olha quanta coisa mudou. Criança hoje em dia entra no elevador, aperta o elevador, elas moram em prédios e você tá me dizendo que ela não pode... A velocidade das coisas estão mudando, velocidade impressionante. É assim. isso. Então, assim, ela não tem como ela ficar apartada. E aí quando a gente entende que ela vem para melhorar e para enriquecer e para nos auxiliar, faz toda a diferença. Perfeito. Então temos aí a GATTEC, as escolas e instituições de ensino superior. Quem quiser conhecer mais, vai no site agat.tech, tem lá soluções sensacionais de LMS, de tudo quanto é coisa integrada com o site para vocês conferirem. Vamos falar do Cinep? Vamos fechar por aí? Temos um tempinho? Temos tempo pra fechar Só o Cinep fala pra aqui, gente sim. sobre o Cinep. É que a gente ficou tão encantado, a culpa é nossa, né? Conversa Ó, parabéns pela escola. Eu vou ter que ir lá, viu, Exxon? Pois é, também. Serão bem-vindos. Vou querer conhecer também. Eu já tô sonhando meu pequenininho lá. Só conta pra gente o que é o Cinep, Annelise, como que você entrou lá e seu papel lá hoje? Bom, como eu disse, a minha primeira formação no direito. Quando eu entrei no Cinep, eu já trabalhava com a minha mãe, mas eu ainda era estudante de direito. E aí eles brincavam que eu era café com leite. Eu ia para lá para aprender nas negociações coletivas, na parte jurídica, porque eu gostava e eu tava ali, eu vivia esse ambiente escolar ali o tempo todo, então primeiro eu comecei. Até que um dia eu assumi a coordenação desse processo de negociação, eu fui indo, e aí entrei numa das diretorias. Na gestão passada, do professor Álvaro, eu diria que foi um mentor nesse sentido. Ele falou, não, eu quero você aqui. E foi um desafio, e é um desafio. A gente faz parte da FENEP, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares do Brasil inteiro. Então, eu tenho contato com os demais gestores de todos os outros CINEPs que estão ali dentro da federação. A gente tem mais de 20. E eu sou a mais nova. E aí, uma vez me perguntaram, mas você não tem preguiça de... Eu falei, gente, eu aprendo demais. Eles já viveram muita coisa. É muita experiência ali. E aí, eu diria que esses 3 anos de gestão, termina esse ano, esses 3 anos, trouxeram muita aprendizagem, mas muito desafio também. Eu peguei pandemia, escolas fechadas. Eu peguei o caso de questões de agressores ativos em escola. Mudança de legislação, um governo, uma questão política de polarização. Então, teve uma interferência muito grande, independente da gente falar, não, a gente só vai viver de educação. Mas o Cinep Brasília ele é um pouquinho diferente dos outros estados. A gente tem um estatuto muito claro e fica presidente por 3 anos e pode ficar por mais 3 se for reeleito. Caso contrário, não, você finaliza aqui nos 3 anos e você não pode se reeleger e você não fica no poder ali, até onde ainda eu não descobri o que é o poder de ser presidente além dos pepinos. Só problema. Porque você lida com gestores, né? Sim. E cada gestor tem um problema de mais um tanto de gente que está dentro das suas escolas. As principais escolas estão no Cinep e aí isso é muito... É gratificante você ser reconhecido e de pensar que pessoas que estão na educação há tanto tempo confiam em você para estar diante dos órgãos de todos os lugares do Distrito Federal falando em nome da escola particular.
E é uma associação muito importante, né, das escolas É particulares uma todas associação de muito Brasília. importante. As maiores escolas, as principais, eu diria. Hoje, Brasília tem várias escolas, mas ela tem um perfil de 400 escolas que são muito pequenininhas, que vão ter 60, 80, no máximo 100 alunos. É o perfil de escola-bairro que tá ali e ela atende aquela demanda. E você vai ter escolas grandes também. Então, você está dentro de um ambiente que você representa tanto esse pequenininho aqui, quanto grandes grupos de educação, que Brasília tem bastante também. É um desafio constante, mas é muito interessante justamente por fazer essa renovação do fato de você não ficar ali, aí depois você se afasta e não entra mais na diretoria. Você participa como associado e não mais como diretoria. E aí é o caso da professora Amabile hoje também, só que ela está na FENEP. E aí você consegue verificar sua contribuição de como eu posso fazer melhor na educação. Muito legal. O que eu posso fazer de diferente? E aí você vai se envolvendo em alguns projetos de governança, de políticas públicas, e vai muito do perfil de cada um. Eu acredito que a gente tem que deixar um legado. E quando eu resolvi ali, falei, tá, vou assumir, aceitei estar à frente do Cinep, era dar o meu melhor aonde quer que eu fosse, dentro das minhas limitações. Sei que eu tenho muito a aprender ainda com as pessoas que lá estão, que lá frequentam. Tem um quadro de pessoas que estão por trás de mim para fazer isso acontecer, porque aí é uma característica do Cinep Brasília também. Você continua no chão de escola, então você tem que ser gestor e continuar gestor da sua escola para poder ser presidente. E tem que ser dono também, né? Tem que ser dono. Você não se afasta do problema. Você está vivenciando ele ali no dia a dia. Então você tem a vivência dos seus associados e o problema que ele tem é muito parecido ou similar ao seu. Então você pensa diferente, a dor, você compartilha daquela dor e aí a forma de tratar é diferente. Muito legal, baita desafio, hein? Parabéns. Obrigada. Tem que voltar a falar só do Cinep depois. Com certeza. Vambora? Eu acho que a gente começou do jeito certo, né? Porque a gente fica feliz por você estar lá. Eu tô muito feliz por você ser presidente do Cinep, não a conhecia, mas por aquilo que você traz como essência daquilo que é importante para a educação. Parabéns pela escola de vocês. Eu tenho que ir lá mesmo. Eu tô vendo meu filhinho lá já. Que legal, muito bom. Vamos passar o endereço? A gente pode passar? A gente pode deixar algum contato se alguém quiser falar ou com o Cinep, ou com você, ou com a escola. O que você quer deixar aqui como contato para as pessoas? Bom, da escola, via Instagram, via WhatsApp ali, se vocês entrarem no site, vai ter sempre alguém para responder. E do Cinep, pelo site também você consegue todos os números, vai ter uma equipe lá, não é uma equipe extensa, diferente do que se pensam. É um time que eu falo que é de ouro, são 6 pessoas no Cinep Brasília, diferente de outros também que tem um mundo de gente. São 6 pessoas lá trabalhando e na diretoria somos 4. Também é enxuta, porque o objetivo é fazer o que cabe em nossas mãos. E aí, da escola também, ou pelo Instagram ou pelo site, vocês conseguem o contato. Lá no Instagram, como é que vai ser da escola? Casa de Brinquedos, aí tá sem o escola. Casa de Brinquedos. Tudo junto. Pegou aí, pessoal? Então, ó, lá no Instagram, Casa de Brinquedos, tudo junto. Aqui no site é escolacasadebrinquedos.com.br. Entra aqui no site, dá uma olhada, pessoal. Eu ainda não vi no Instagram, depois eu vou ver. Lembrando, então, lá no Instagram, Casa de Brinquedos. Vale a pena, se você acompanha o Instagram da escola, você vai ver um pouco da rotina ali. Acontece, a gente faz todo um trabalho com os pais, a gente tem uma agenda eletrônica para auxiliar os pais. E aí, diariamente, vocês vão vendo fotos, vídeos do que está acontecendo ali na rotina dos filhos de vocês. E aí, ele ser mais restrito aos pais daquela turma. Mas vira e mexe no próprio Instagram da escola, nos stories ali, tem um pouquinho da rotina do que está acontecendo dentro da escola também. No Cinep tem o Instagram do Cinep também, mas é mais institucional. Pelo site você consegue ver. A gente tem agora, dia 21 de agosto, um seminário para gestores que são filiados do Cinep. E aí sempre com esse objetivo de trazer, não sei se vocês sabem, mas a legislação que a gente tem que seguir para determinar a lei de mensalidades, eu tenho que determinar agora, para o ano que vem não posso fazer nenhuma alteração. Porque ela tem que ser tantas parcelas e como que tem que ser, não pode ter taxa disso, não pode ter... Ela é bem fechadinha. Então, há necessidade desse gestor, dele se programar, dele entender, dele trabalhar com essa planilha de custo, entender o preço dele, se organizar ali
Então, esse evento vem para auxiliar o gestor a fazer leitura de cenário econômico, político, social, questão de reajustes, de direitos sociais, do que está acontecendo e do que está acontecendo na educação de forma geral. Não só no passado a gente veio com o Rossandro, ele trouxe a parte do socioemocional ali dentro, não só dos alunos, Klingen. Klingen, eu sei que dificuldade de falar sobre o nome dele. E aí, não só, mas a importância de você cuidar do seu capital humano. De você cuidar dos seus colaboradores ali para eles estarem bem, que senão o negócio não funciona. Esse ano a gente vem com o Geraldo Rufino, e aí é um gestor que traz uma visão de empreendedor que traz esse olhar. Ele vai vir presencial? Presencial. Nossa, tô com o que Rufino, legal. tô com Vinícius, que vem para trazer a questão de gestão de dados, gestão baseada em dados. Aí, como eu disse, você vai trazendo um pouco de você ali, do que você acredita. A Mabile vai estar lá, ela hoje está no Conselho Nacional de Educação, e o Paulo Fossati também. Então, eles vêm trazendo um pouquinho da leitura do que está acontecendo na base. Depois, a gente tem Ricardo Amorim, para trazer leitura de cenário econômico, porque isso influencia bastante pra gente, já que a gente tem que determinar o que vai acontecer. Isso tudo vai ser num evento? Um evento. Que vai acontecer quando? 21 de agosto, aí exclusivo para os nossos filiados. Sensacional. Para os nossos aí a vantagem de ser filiado ao Cinep. A vantagem de ser filiado. Se quiser nos convidar, a gente cobra o evento para você. Olha! Olha aí! Opa! Fazendo negócio ao vivo aqui. Não. Você sabe fazer ao vivo, né? Não, senhor mineirinho que ele fala, não pode perder o negócio. Nunca fala que não. Fala, vamos ver o que dá para fazer. Tá bom. E aí o evento vem com esse objetivo para afiliados, e realmente não é porque eu estou presidente, mas é uma associação muito séria, no sentido de representatividade. A gente tem um respeito hoje grande frente aos órgãos fiscalizadores, ao governo, à sociedade, tanto que na pandemia a gente fez os cálculos. Eu dei 398 entrevistas em 2021. Representando o Cinep. Representando o Cinep por conta de 398, mais de uma por dia. Por ano. Ali. Que coisa. Tinha dia. Por quê? Porque o objetivo é você estar à frente ali, dando diretrizes mesmo. E as escolas que estavam ali, que estão ali. Total amparo jurídico, a gente tem um escritório muito bom, dedicado à área de direito educacional, que não é simples. A gente tem uma contabilidade que auxilia. As escolas ensinam a fazer essas planilhas de custo, como que faz, como que calcula, porque diferente de outros setores que você pode aumentar seu preço, não é assim que funciona, como que você está dando a legalidade. Então, você tem ali um apoio para esse gestor muito grande que vale a pena. Muito legal. Parabéns pelo trabalho. Annelisa, a gente precisa terminar, infelizmente, assim. Avalie, que a gente vai lá cobrir lá junto com os gigantes. O que você acha? Vamos lá. Vai ser espetacular, tá bom? A gente grava, filma e prepara o material para vocês, cobertura fotográfica. Parabéns por quem você é. Eu não sei sua idade, eu tô com vergonha de perguntar e uma vontade danada. Porque estamos com uma pessoa aqui incrível. Que bom que você tá onde você tá. Quando eu vejo famílias que vêm de gerações na área da educação, eu sempre penso assim, pô, nasceu com a missão já. E com a missão tão linda. E parabéns que vocês estão exercendo com excelência. Que a gente possa andar cada vez mais perto, né, Exson? Com certeza. Que você possa estar perto da gente, que você nos permita estar perto de vocês. E que naquilo que é o nosso papel de difundir o trabalho de vocês, a gente possa entregar isso com excelência também para aqueles que acompanham. Parabéns de verdade. Pessoal, lembrando, então, ó, lá você pode pesquisar aí no Google, escolacasadebrinquedos.com.br, é o site lá da escola. E lá no Instagram é Casa de Brinquedos, com S no final. Se você quiser conhecer sobre o Cinep, tem Cinep DF no Instagram. E o site é www.cinepdf.org. cinepdf.org. Excelente. Exson. Siga-nos no Gigantes da Educação também, no Instagram. É só colocar lá Gigantes da Educação que você vai nos encontrar. E é isso, né, Léo? Obrigado por nos assistir presente, hoje. Cara. Que bom que você trouxe ela hoje aqui. Obrigado. A gente fica feliz. Muito obrigado. Um abraço na sua mãe, na sua tia. Vocês são uns anjinhos pros nossos filhos, vocês nem sabem. Senhoras e senhores, Annelisa Dumont e nosso querido Exson Agatti, que nos presenteia toda segunda-feira. Esse cara aqui não tem preço, não. A gente vai para um rápido break. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre gratidão. Né? O quanto que a gratidão ela é importante para a tua saúde emocional, para os seus relacionamentos e até para a tua saúde física com o teu curso. Fica aí que daqui a pouco a gente já volta
Valeu demais, pessoal.